Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Braga, seja muito bem-vindo ao nosso curso prático de gramática. Neste curso, nós iremos estudar os principais assuntos da gramática normativa da língua portuguesa. Finalidade, claro, de que você tenha um bom conhecimento acerca do idioma e possa resolver as questões de gramática das provas de língua portuguesa de qualquer concurso público e também de qualquer vestibular, tá certo? E se você está apenas querendo se aprofundar no estudo idiomático, então o curso correto é este. Nossa primeira aula. Nesta primeira aula, eu vou conversar com você sobre fonética, noções de fonética. Marcelo, o que é a fonética? Com que a fonética se preocupa? Pois bem, a fonética é a parte da gramática, o ramo da gramática, que tem como objetivo estudar os fonemas, os sons produzidos, a sua concretização, a sua articulação. Articulação por quê? Porque nós precisamos de várias situações para pronunciarmos consoantes, por exemplo. Então, se você pronunciar a consoante P, você vai perceber que os lábios se encontram. Se pronunciar a consoante T, você vai perceber que o dente, ou melhor, a sua língua bate na parte superior dos dentes. Tá? Então, toda essa região nossa aqui vai funcionar como esse ponto de articulação. Tá, ok? Então, veja bem, a fonética se preocupa com esse estudo. É importante destacar que nós temos dois alfabetos, o abecedário e o alfabeto fonológico. Daí nós estudarmos também a diferença de fonemas e letras, tá bom? Então vamos lá. Fonética é a parte da gramática que lida com os sons da fala em sua realização concreta, tanto na sua produção quanto na sua articulação. Deixa-me tirar esse I aqui, que não é para estar aqui não. Pronto. Quando um falante pronuncia um determinado vocábulo, eu coloquei aqui táxi. Qual é o interesse da fonética? É a pronúncia desse X. Ele não é pronunciado aí com chá, xexi, xoxu. Não, ele tem som de KS. Então, esse estudo é da fonética. Perfeito? Como é que você está pronunciando? Em algumas regiões, por exemplo, o D é pronunciado diferente. Então, isso é um estudo da fonética, essas variantes, tá, ok? De pronúncia, né? Bom, fonemas e letras. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte: enquanto os fonemas são unidades sonoras distintivas, sonoras mínimas distintivas, que é exatamente no momento da fala, as letras são símbolos gráficos. Por que gráfico? Porque é na escrita. Okay? Então, o fonema é a fala, é a produção. A letra passa para a grafia. E os símbolos, eles buscam representar os sons. Tá certo? Então, nós usamos as letras como objetivo de representar a nossa sonorização que foi ali pronunciada. Eu coloquei para vocês aqui duas palavras, tempo e fixo, para que você possa compreender bem. Ora, as letras utilizadas na palavra tempo, eu usei a consoante T, língua dental, a vogal E, a consoante M, bilabial. Usei o P, consoante P, e a vogal O. Aí eu escrevi o nome tempo. No vocábulo fixo, eu usei a consoante F, lábio dental. Usei a vogal I, X, consoante X, e a vogal O. Agora veja bem, esse X que está aí não tem o som de chá, xexi, xoxu, tem o som de KS. Então nós vamos perceber que na palavra tempo eu tenho 5 letras, mas a representação dela, sonora, é outra. Onde há aí T com essas duas barras, quer dizer o quê? É o fonema, é a concretização. Então a consoante T. A vogal nasal em, a consoante P e a vogal O. Em fixo, usei a consoante F, língua dental, a vogal I, o som KS, 2 sons, 2 fonemas, e a vogal O. Perfeito? Ora, eu percebo então que o número de letras não é o mesmo número de fonemas, perfeitamente. Tá certo?
Então é importante compreender que nem sempre o número de fonemas vai ser o número de letras em um determinado vocábulo, pode modificar. Então, em tempo e fixo, foi isso que se apresentou. Por exemplo, em tempo, eu tenho 5 letras, mas só tenho 4 fonemas. Perfeito? Porque a consoante me só nasalizou a vogal. Já em fixo, o X foi pronunciado com som de KS, 2 fonemas. Tá certo? Então eu passei a ter 4 letras e 5 fonemas. Daí vem a distinção ou a classificação dos fonemas em grupos. Então eu tenho o primeiro grupo, que é o grupo das consoantes. A palavra consoante tem como raiz so, olha cá, porque vem do verbo soar. Então as consoantes são responsáveis pelo som, enquanto que as vogais são responsáveis pelo tom. Daí a ideia, vogal átona, vogal tônica, ditongo, tritongo, ditongo, de 2 tons, ok? 2 vogais, tritongo, 3 tons, 3 vogais. E as semivogais, que são aquelas vogais pronunciadas pela metade. Na língua portuguesa, a semivogal ela pode ser representada pelo I, pelo E, pelo M ou pelo N, pelo U, tá certo? Pelo O, pelo M, ok? Então veja bem, quer dizer, Marcelo, que as consoantes M e N podem também representar semivogal? Pode sim, nós vamos observar isso. Esse é o estudo da fonética, tá ok? Mas antes, deixe-me mostrar a você o quadro das consoantes. Então eu tenho as consoantes bilabiais, PB, ME, nasal. Lábio-dentais, os lábios batem nos dentes. F, V. Língua-dentais, T, D. Alveolares, recua um pouco a língua, bate aqui nas presas chamadas, né? C, Z. Veja que eu tenho o R e tenho o R duplo. O primeiro R tem som de Ra, Ré, Ri, carro. O segundo R seria o dobrado de carro. Perfeito? Eu tenho o Lê, que é o L, e tenho a nasal NE. Palatais, X, G. Olha a pronúncia, X, G. Xaxaxi, xoxu. Ou com X ou com CH. E G. G ou com J ou com G. O G próximo de E, o G próximo de I. Relógio é com G, tá certo? Mas não é o som de gaguegui, ok? Então esse G aí é representado, coloquei o fonema J, que tem um som de J, tá ok? Jato, o jeito, aí eu tenho o G, gente, tá bom? Muito bem. Aí eu tenho o ágil. Agora, além desses 2 fonemas, eu tenho os dígrafos LH e o NH, tá certo? Esses 2 dígrafos representam apenas um som, telha, ninho, tá ok? E eu tenho as velares, K, G. Esse K, representado pelo C, casa, por exemplo. Né? G, de gato, de guerra. Perfeito? É o G, não é assim? O fonema SZ, esse S, fonema S, é o Sassa S Sossu. Pode ser representado, por exemplo, pelo C de cedo. Pode ser representado pelo S de sabido, de compreensão, pelos 2 S's. Tá certo? Pode ser representado ainda pelo SC. O Z pode ser representado pelo Z. Pode ser representado pelo S com o som de Z, como pode ser representado até mesmo pelo X, daí a palavra exímio. Quando nós formos estudar a ortografia, nós vamos estudar a ortografia pelos fonemas, para que você possa compreender melhor. Perfeito? Muito bem. Assim como eu fiz o quadro das consoantes, eu fiz também o quadro das vogais, para deixar claro que nós temos 12 vogais, sendo 7 vogais orais e 5 nasais. As orais, A, E, I, O,
e um. Aqui é a posição da língua, tá ok? Esse triângulozinho aí é como se fosse a língua, a nossa, né, posição da língua. E eu tenho as nasais, an, en, on e Só que eu tenho baixa, média, alta, central, que é o A, anterior, que é o que está à sua esquerda, e posterior, assim ficando, olha lá. Quanto à cavidade bucal e nasal, orais, né? A, E, O, I, U, nasais, an, en, on e Quanto ao timbre, aberto e fechado. Aberta, A, E, O. Fechado, E, O, I, U. Central, A, AN. Anterior, E, EN e IN. Posterior, O, U, Perfeito? Muito bem. E agora eu coloquei algumas palavras para a gente compreender bem. Passado, olha a central A. Canto, nasalizada. O A, a vogal é nasal. O N, a consoante N foi usada apenas para nasalizar a vogal. Aberto, secar, sé. Fechado, medo. Ok? Nasal, rendido. A mesma coisa com a vogal O. Posse, aberto. Doloso, fechado. Ponte, nasal. Abrigo, rubrica, U e o I. Nasais, tinta, algum. Perfeito? Muito bem. E a partir daí é que vem os encontros vocálicos. Isso, são vogais na mesma sílaba, tá certo? Então, ditongo são duas vogais numa mesma sílaba, sendo que uma irá funcionar como semivogal. Por que semivogal? Porque ela não tem a mesma intensidade de pronúncia de uma outra, tá certo? Ela é pronunciada pela metade, por isso que há esse prefixo semi. Então, veja bem, eu tenho o ditongo oral, nasal, porque eu tenho as vogais nasais. Eu tenho o ditongo crescente e o decrescente. Quando é isso? O ditongo crescente é quando a semivogal vem primeiro que a vogal. Por exemplo, água, a vogal é A, o U é semivogal. Mágoa, a vogal é A, o O é semivogal. O A jamais vai ser semivogal. Secretária, mesma situação. Tênue, o E é a vogal, o U é semivogal. Nasais, quando an é a vogal, o U semivogal. Frequente, em. Quinquênio, o I é a vogal, o U é semivogal. E o E também é a vogal e o U semivogal. Decrescente oral, chapéu. Veja que a vogal agora vem primeiro que a semivogal. Estouro, feixe, traidor, andaime. Nasal, cãibra, representada aí pelo tio. Propõe, veja que o E tem som de I. Coração, o O tem som de U. Cantam, o M, a consoante M, nasaliza a vogal e passa a ter som de U. Isso é o que? Semivogal. Logo você tem um ditongo. Vintém, o M nasalizou e passa a ter som de I. Também, mesma coisa. Em tam, esse M só nasaliza, mas em bem, ele traz o som de I. E fem, o N com som de I. Então, entendam que o M e o N podem sim, eles podem vir como sendo semivogal. Nasaliza e funciona como semivogal. Hiato, vogais em sílabas distintas. Saúde, saída, caatinga, fica a vogal sozinha. Né? Balaustre, rainha, baú, tá ok? Aí eu tenho hiato. E o que é o tritongo? São 3 vogais, sendo que a vogal fica entre 2 semivogais. Por exemplo, quaisquer. A vogal é A. O U e o I, semivogais. A mesma coisa. Enxaguei, Paraguai, minguam, saguãos. Mesma coisa, sem problema algum. Perfeito? Dígrafo. Eu tenho 2 tipos de dígrafos. Os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos. O que é o dígrafo vocálico? É exatamente aquele quando eu trago o M ou o N
para nasalizar a vogal. Ele só nasaliza. Nesse momento, eu passo a ter um dígrafo. Os consonantais são mais conhecidos. CH, o NH, o LH, o grupo GU, QU, o SS, o RR, o SC, o S cedilha e o XC. Por exemplo, chofer, penhasco, palha, guerra, querida, sussurrar, nascer, cresça, excelente. E o vocálico, olha cá, veja que o N e o N irão nasalizar a vogal. Campestre, plantação, temperatura, lentidão, tímpano, tingimento, comparação, concordância, tumba, redundante. Bom, Marcelo, se eu tenho o dígrafo, então eu só tenho um fonema. Perfeitamente. Então, por exemplo, se a palavra tingimento tem 10 letras, só terei 8 fonemas. Por quê? Porque eu tenho 2 dígrafos vocálicos. Perfeito? É o que acontece também, por exemplo, em concordância e redundante, em que eu tenho 2 dígrafos. Perfeito? Dígrafos vocálicos. E o que vem a ser dífono? Bom, enquanto o dígrafo são 2 grafias para a reprodução de um som, o dífono é exatamente uma grafia para a reprodução de 2 sons. É o que acontece com o X quando ele tem som de KS. Fixação, sexo, anexo, tórax, látex. Perfeito? Aula dada, aula compreendida, bons estudos e, claro, até a nossa próxima aula.